Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha de espanhol falando sobre a Revolução Cubana. Claro, é só uma noção porque a pró aqui não é pró de história, infelizmente, né? La lucha por la vida, la voz de la ilusión, la luz de la revolución. Utopia es esto. Será que era uma utopia mesmo? Pois é, a ideia da revolução surgiu exatamente como algo assim utópico. A ideia de todo mundo ser igual, a ideia de não mais existir pobre e rico, de uma profissão não ser mais valorizada que a outra. Para você, isso parece algo assim impossível? Pessoal, na verdade, essa ideia de não existirem desigualdades é uma forma romântica de se justificar a luta proposta pela Revolução Cubana, a qual esse ano está fazendo 61 aninhos. Gente, olha, vale ressaltar que a ilha era próspera antes da Revolução Cubana. Apesar dos problemas políticos com Fulgêncio Batista, Cuba passava por um período de grande prosperidade econômica, né? As pessoas tinham uma qualidade de vida, assim, que a gente pode dizer, considerável. Os Estados Unidos investiam bilhões de dólares na ilha, 23% do orçamento era para a educação. Resumindo, o padrão de vida de Cuba, naquela época, era elevado. Então, eu pergunto, quais foram os verdadeiros motivos da Revolução Cubana? Durante 61 anos, Cuba se manteve como o único país comunista das Américas e um dos únicos do mundo inteiro. Gente, isso é motivo suficiente para se abrir discussões polêmicas, né? Porque referentes a capitalismo versus comunismo. Porém, Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, era anticomunista, era contra a ditadura, isso antes da Revolução, né? Tanto é que um dos principais motivos da Revolução era derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 1952 por meio de um golpe militar. Isso é muito irônico. E a ironia não para por aí. Por quê? Porque os revolucionários cubanos receberam patrocínios capitalistas. Eles receberam assim uma fortuna que bancou a Revolução. O novo governo cubano que se estabeleceu tinha em Fidel Castro seu grande nome e realizou uma série de mudanças no país, que atraíram a atenção dos Estados Unidos. Vocês lembram que eu falei que eles viam Cuba como se fosse seu quintal onde podia fazer a bagunça que quisessem? Pois é, mas as coisas não foram como eles esperavam, já que eles não queriam perder sua influência na ilha, né? Lógico. Então, os americanos, insatisfeitos, romperam relações com Cuba e tentaram derrubar o governo cubano em 1961. A quebra de relações com os Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com a União Soviética. Um dos grandes líderes da Revolução foi Ernesto Che Guevara. Ele era argentino, não era cubano. Olha que interessante, mas a gente vai falar melhor sobre ele mais à frente. Basta que vocês tenham uma ideia de que ele era a cara da Revolução Cubana, ok? Bom, a Revolução Cubana teve como grande nome o seu líder maior, Fidel Castro. Mas outros nomes importantes dessa revolução foram Raul Castro, irmão de Fidel, e Camilo Cienfuegos. Até o final do século XIX, Cuba havia sido colônia espanhola e, por isso, seu idioma oficial é o espanhol. E sua independência, entre aspas, foi conquistada em 1898 com a intervenção dos Estados Unidos no país caribenho. O fim da colonização, gente, espanhola não significou necessariamente o fim da exploração de Cuba. Por quê? Porque a intervenção dos Estados Unidos fez com que o país passasse para o raio da influência norte-americana. Então, pela terceira vez eu repito, Cuba tornou-se praticamente um quintal dos Estados Unidos e a influência de empresas americanas cresceu consideravelmente ao longo do século XX. O símbolo da influência dos Estados Unidos era apresentado por um tratado, em que Cuba aceitava que os Estados Unidos interviesse no país sempre que considerasse necessário. Também estipulava que bases navais americanas seriam desenvolvidas no país e que Cuba venderia ou alugaria terras para que os Estados Unidos pudessem explorar carvão. Viram? Cuba, nessa primeira metade do século XX, desenvolveu-se à sombra do interesse americano e, assim, os seus governos funcionaram para atender a esses interesses. Reafirmando o verdadeiro motivo para a Revolução Cubana, eu digo para vocês que foi a ascensão ao poder de Fulgêncio Batista, certo? Fulgêncio Batista, ele era um ditador que mantinha um governo extremamente corrupto.
Manteve uma ditadura militar perseguindo seus opositores, implantando a censura e governando somente para atender os interesses dos Estados Unidos. Então, nesse momento, surge Fidel Castro como liderança revolucionária em Cuba. Revolucionária no sentido, gente, de que não era um movimento de viés socialista ou comunista. Tratava-se de um movimento estritamente nacionalista, com o único objetivo de derrubar Fulgencio Batista e acabar com a dependência de Cuba em relação aos Estados Unidos. Continuando com o pretérito perfeito do subjuntivo, a gente vai trabalhar hoje os verbos que têm as vogais dobradas. Por quê? Porque tem uma conjugação que a gente caracteriza como há uma adaptação ortográfica. Como é isso? Olha, ele ganha o Y, tá vendo? Então, você coloca a terminação que vocês já aprenderam para todos os outros verbos da segunda conjugação. E aí, qual é a diferença? É que ele ganha no seu radical esse Y, tanto no primeiro formato como no segundo formato. Vocês estão lembrados, né? Que o pretérito perfeito tem duas formas de ser conjugados, mas no mesmo sentido, com a mesma tradução. Então, eu falo assim, se yo creyera, é a mesma coisa de eu falar, se yo credesse. Não tem diferença nenhuma, porque eu vou traduzir, se eu acreditasse. Então, fica... Se yo creyera, se tu creyeras, se él creyera, se nosotros creyéramos, se vosotros creyerais e se ellos creyeran. Dessa forma, você vai usar todos os verbos que tiverem o E dobrado, como o verbo ler, como o verbo posseer. Veja que ficaria, ó, se yo leyera, posseer, se yo posseyera. Valeu? E o outro formato, se yo creyesse, se tu creyesse, se ele creyesse, se nós outros creyêssemos, se vosotros creyesse, se eles creyessem. Vale lembrar que existe variante linguística, então existe sotaques, ou seja, formas diferentes de ser pronunciada conforme cada país, tá bom? Mas eu prefiro seguir essa linha. Escutem, então, desse mesmo jeito, eu vou usar o verbo ler aqui, ó, se yo leyesse. Posseer, se yo possediesse. O pretérito perfeito do subjuntivo é muito interessante em espanhol. Por quê? Porque ele tem duas formas de serem conjugadas. A gente já viu isso na aula passada e a gente vai repassar aqui, tá bom? Veja, ele tem esse formato onde a gente utiliza para todos os verbos da primeira conjugação essa terminação. Aqui, ara, aras, ara, ou seja, se yo hablara, se tu hablaras, se él hablara, se nosotros habláramos, se vosotros hablareis e se ellos hablaram. E existe o outro formato. Observe, são duas formas para um único verbo. Não tem diferença nenhuma. Então, se a professora pede, conjugue o pretérito perfeito do subjuntivo, vocês vão ter duas formas de responder. Ou você responde dessa forma, ou você responde dessa forma. Detalhe, eu sempre tenho essas duas formas, então acho bom vocês estudarem. Por que é importante aprender as duas formas? Porque, gente, imagine isso caindo dentro do texto, que o Enem não traz assim para vocês conjugarem, né? Traz o texto, o verbo está lá dentro do texto conjugado, então você vai enxergar lá. Se yo habláramos la verdad, aí você tem que lembrar que ele é o pretérito perfeito subjuntivo. Ou se tiver escrito lá, se nosotros hablássemos la verdad, e aí você vai lembrar que é a mesma coisa. E já caiu assim muitas vezes em vários vestibulares, eles pediram assim, ó. Se substituirmos o verbo habláramos, qual seria o equivalente que não mudaria sentido nenhum? Aí vocês teriam que marcar, ó, hablássemos. Viram a importância? Beleza, então repita comigo somente para a gente revisar. Se yo hablara, se tu hablaras, se él hablara, se nosotros habláramos, se vosotros hablareis e se ellos hablaram. Se yo hablasse, se tu hablasses, se él hablasse, se nosotros hablássemos, se vosotros hablasseis e se ellos hablassem. Quero chamar a atenção numa coisinha que vocês sempre erram quando eu peço a conjugação. Lembrar que em espanhol não existe dois S's. Então, a gente olha e pensa que está escrito errado, porém, lembra da regra. Em espanhol não existe dois S's, tá? Porque em português seria falasse com dois S's. Outro detalhe, que erram bastante, o N, tá? Não é M, porque não existe em espanhol palavra terminada com M. Somente para solidificar a aprendizagem, a gente vai repassar algumas questões, alguns pontos referentes a
pretérito imperfeito do subjuntivo, né? O primeiro ponto, como é que a gente forma esse verbo? Lembrem que o pretérito imperfeito é aquele verbo que tem o quê? Duas formas para ser conjugadas, mas que quer dizer a mesma coisa, né? A professora pede, conjuga o pretérito perfeito. Aí vocês poderiam perguntar, dessa forma ou dessa forma? E a professora responde, eu quero das duas formas. Mas na vida real, tanto faz você falar de um jeito ou do outro. Aí, como é que eu formo esse verbo? Eu pego a raiz. Raiz é a mesma coisa de falar o radical do verbo e acrescento as terminações ra ou se. Em espanhol eu digo añade. Añade significa acrescento. Então, veja, por exemplo, eu digo se yo hiciera é a mesma coisa de falar se yo hiciesse. Por que que é a mesma coisa? Porque você vai traduzir para se eu fizesse. Indica uma ação hipotética, ou seja, que pode ou não ocorrer. Se o verbo irregular, vejam, todo verbo que for irregular, ele vai ter essa formação, essa irregularidade também no subjuntivo. Isso aqui, eu tô dando uma noção dessa questão do irregular, mas eu não vou cobrar vocês agora. A gente vai ter o recesso, depois do recesso vai ter a revisão e depois vai ter o nosso teste. Depois do teste, que a gente vai trabalhar essa questão aqui, ou seja, a gente vai ver todas as possibilidades de irregularidade no pretérito perfeito do subjuntivo, valeu? Resumindo, o que ele quer dizer aqui, que aqueles verbos são irregulares em outros tempos, em especial o pretérito indefinido do indicativo, ele também vai ser regular no pretérito perfeito. E, gente, finalizando, vem a questão de por que que esse tempo verbal tem duas terminações. É um único verbo, tem a mesma ideia, porque tem as duas terminações. Olha a explicação. Isso se deve à questão da evolução do idioma, porque o idioma veio do latim, né? Só que o latim não existia só o latim vulgar. Tinha um latim clássico. Então, a forma como o povão falava, o povo, né, falava, era considerado latim vulgar. E aí, essa forma que eles falavam, eles modificavam o tempo todo, a língua ia mudando, ia evoluindo, principalmente porque eles não sabiam ler e escrever. Já o latim culto, que somente a nobreza e o clero na época sabiam falar, assim, escrever e ler, então eles iam mantendo o mesmo idioma. Então, o que acontece? Acontece que resultou em duas formas de se conjugar. Uma que é proveniente do latim vulgar e outra que é proveniente do latim culto. E chegamos ao final da nossa aula. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, quem não se inscreveu, procura se inscrever no canal. Quem não está comentando, procura comentar. Por que que a professora está repetindo isso? Porque fazendo uma analogia, quando você se inscreve, é como se você fizesse parte da caderneta do professor. Quando você comenta, é como se você estivesse respondendo a chamada, sabe? Porque é a forma da professora ter o controle de quem está acompanhando a aula, de quem não está e de quem está filando, para a gente tomar as devidas providências. Gente, tenha assim um bom recesso. Descansem, curtam bastante e um beijo, um abraço e até a próxima aula.